Minha esposa gastou R$ 12.000 nas compras para a ceia de Natal e minha mãe simplesmente limpou nossa geladeira e levou tudo para a casa da minha cunhada. Imediatamente, sussurrei para minha esposa: compre uma caixa de macarrão instantâneo para eles cearem, e eu vou te levar para a casa dos seus pais. Meu nome é Célio, tenho 36 anos. Minha esposa se chama Lisbela, é 2 anos mais nova que eu. Nós não somos super ricos, mas após quase 10 anos de muito trabalho e dedicação, conseguimos comprar nosso próprio apartamento, temos empregos estáveis e algumas economias para emergências. As pessoas costumam dizer que, no fim do ano, basta ter o som de risadas na casa, cheiro de comida na cozinha e os enfeites na porta para sentir a magia das festas. Para mim, também era assim. Nunca fui de muita exigência, mas Lisbela era diferente. Ela sempre queria que as festas de fim de ano fossem perfeitas. Não para se exibir, mas para que ambas as famílias se sentissem amadas e cuidadas. Naquele ano, perto do Natal, Lisbela usou o bônus de fim de ano e uma parte das nossas economias para comprar exatamente R$ 12.000 em mantimentos e presentes. Lembro-me muito bem dela, sentada à mesa de jantar, com um caderninho nas mãos, calculando cada item, carnes nobres, bacalhau de primeira linha, cestas de vinhos, encomendadas em uma adega de confiança, panetones trufados, artesanais, doces finos para presentear os parentes e várias caixas de frutas, importadas lindíssimas para levarmos tanto para a casa dos meus pais, quanto para dos pais dela. Eu olhava minha esposa anotando tudo concentrada e sentia um misto de amor e pena. O ano inteiro ela trabalhou duro, tanto quanto qualquer homem. Saía cedo, voltava à toa, e havia dias em que ficava no computador até de madrugada. E, no entanto, quando se tratava da família, Lisbela nunca calculava perdas e danos. Cheguei a dizer a ela: compre menos, amor. O Natal dura só alguns dias e logo passa. Lisbela sorriu e disse algo que me silenciou. Nós temos uma condição um pouco melhor, então devemos cuidar de tudo com carinho, Célio. Se os nossos pais estiverem felizes, nós também teremos paz no coração. Ouvindo isso, só pude suspirar. Tive a sorte de casar com uma mulher que pensa no bem de todos. Mas, justamente por ela ser tão compreensiva, muitas pessoas passaram a tratar isso como uma obrigação. Minha mãe se chama Zoraide. Ela mora sozinha na casa antiga que era dos meus avós. Desde que me casei com Lisbela, nós combinamos de enviar R$ 3.000 por mês para minha mãe. Além disso, ela recebe uma pensão de R$ 2.000. Para uma senhora que mora sozinha, R$ 5.000 por mês não é pouco dinheiro. Eu sempre achei que era o suficiente para ela comer bem, comprar seus remédios, ir à igreja e sair com as amigas. Mas, estranhamente, todo mês ela reclamava que faltava dinheiro. Uma hora dizia que a conta de luz tinha vindo alta, outra hora falava de dor nas costas e que precisava de vitaminas caras, e de vez em quando surgia um batizado ou um velório para o qual precisava contribuir. No começo, eu não desconfiava. Ela já era idosa, eu era o filho mais velho e cuidar da mãe era o meu dever. Lisbela também nunca se opôs. Teve vezes em que minha mãe ligou pedindo mais dinheiro e Lisbela transferiu na mesma hora, antes mesmo de me avisar. Só mais tarde eu fui entender que a maior parte daquele dinheiro não ficava nas mãos da minha mãe. Ia tudo para a casa do meu irmão mais novo, Valdir. Valdir era o caçula, um cara pacato, mas sem muita iniciativa. Em qualquer emprego que arrumava, ficava só alguns meses e saía. Abria uma lanchonete, falia, ia trabalhar para os outros e brigava. Pegava dinheiro emprestado com conhecidos e nunca tinha data para pagar. Eu tinha pena do meu irmão, mas ter pena não significa sustentar a incompetência dele para sempre.
a esposa de Valdir, se chama Késia. Se Valdir falava pouco, Késia tinha uma lábia que não acabava mais. Toda vez que encontrava minha mãe, ela era um doce de pessoa. Sogra, só a senhora mesmo para ter pena de nós. Se a senhora não nos ajudar, eu e seu neto vamos morrer de fome. O Célio e a Lisbela têm uma vida boa, mas a nossa situação é triste demais. Késia repetia essas frases tantas vezes que minha mãe já sabia de cor, e eu me cansava só de ouvir. Minha mãe amava Valdir com uma cegueira absurda. Ela sempre dizia: vocês que têm mais precisam ajudar o irmão de vocês. É o mesmo sangue, não são estranhos para vocês ficarem mesquinhando. Lisbela chegou a aconselhar minha mãe de forma muito sutil. Dona Zoraide, ajudar o Valdir e a Késia é bom, mas precisamos ajudar de um jeito que ele aprenda a andar com as próprias pernas. Se a senhora ficar só dando dinheiro vivo, ele vai ficar cada vez mais dependente. Ao ouvir isso, o rosto da minha mãe fechou. A partir daquele dia, ela começou a olhar para a Lisbela com outros olhos. Na tarde da antevéspera de Natal, eu ainda estava na empresa finalizando umas pendências de fim de ano, quando Lisbela foi para casa mais cedo. Menos de 10 minutos depois, meu celular tocou. Assim que atendi, ouvi a voz trêmula da minha esposa. Célio, as coisas da geladeira sumiram todas. Achei que tinha ouvido mal. Sumiu? Como assim? Lisbela estava com a voz embargada. Todas as compras de Natal. As carnes, os frutos do mar, os vinhos, as frutas, as cestas, os doces. Não sobrou nada. Imediatamente abri o aplicativo das câmeras de segurança do apartamento no meu celular. No início, pensei que o entregador pudesse ter se enganado ou que Lisbela tivesse guardado em outro lugar e esquecido. Mas as imagens que apareceram na tela gelaram minhas mãos. Por volta das 2 da tarde, minha mãe apareceu na frente da nossa porta. Ela usou a chave reserva para abrir o apartamento com muita naturalidade. Em seguida, as caixas e sacolas foram sendo carregadas para fora por um homem desconhecido. Minha mãe estava ao lado dele, dando ordens, gesticulando e falando de forma tão à vontade como se estivesse fazendo uma faxina na própria casa. Olhei para a tela com um nó na garganta. Cada caixa de carne, cada cesta de frutas, cada sacola que Lisbela havia preparado com tanto carinho foi levada embora. E não foi por engano, não foram apenas alguns itens. Eles limparam tudo. Liguei para minha mãe imediatamente. Ela atendeu, com uma voz super tranquila. Ah, eu levei lá para o Valdir. A situação deles está difícil este ano. Na casa de vocês não falta nada. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou. As coisas estão na casa do meu filho. O que tem de errado a mãe pegar um pouco de comida para o irmão caçula cear no Natal? Fiquei estático no meio do escritório. Pela primeira vez na vida, não soube como responder à minha própria mãe. Não porque tinha medo dela, mas porque acabei de enxergar uma coisa com clareza. Se eu ficasse calado hoje, o que havia sido levado não eram apenas 12 mil reais em compras, mas a última gota de dignidade e respeito que minha esposa tinha dentro daquela família. Saí da empresa mais cedo do que o planejado. Durante todo o trajeto de carro até em casa, minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Nas ruas, as pessoas corriam felizes comprando enfeites, luzes e presentes para levarem para seus lares. Já no meu peito havia um peso enorme. Eu sentia vergonha, raiva e uma dor sufocante pela minha esposa. Quando abri a porta de casa, Lisbela estava na cozinha. A porta da geladeira estava escancarada e a luz branca fria iluminava as prateleiras completamente vazias.
Dizem que a cozinha é o lugar que guarda o calor de uma família. Mas, naquele instante, a nossa cozinha estava tão desolada, como se alguém tivesse roubado a própria alma do nosso Natal. Lisbela não estava chorando. Ela estava apenas parada ali, com os braços caídos, os olhos vermelhos, mas com uma expressão assustadoramente calma. Aproximei-me e chamei o nome dela baixinho. Minha esposa virou-se para mim, a voz rouca. Eu não ligo tanto para o dinheiro, Célio. Eu só não consigo entender como a sua mãe pode entrar na nossa casa e levar tudo sem sequer nos perguntar. Essa frase doeu mais do que qualquer grito ou ofensa. Se Lisbela fizesse um escândalo, se chorasse e xingasse, talvez fosse mais fácil para mim encarar a situação. Mas a calma dela era como uma rachadura profunda e silenciosa, que não poderia ser consertada. Entreguei meu celular para ela ver a gravação. Na tela, minha mãe, vestindo o casaco marrom de sempre, andava pela cozinha. Ao lado dela, o homem estranho, alto e magro, usando um boné abaixado sobre os olhos. Ele carregava as caixas para fora, com uma rapidez que me deu a impressão de que tudo tinha sido muito bem planejado. Minha mãe não parecia nem um pouco hesitante, nem parecia alguém que estava ali para pegar apenas umas coisinhas. Ela abria as gavetas, apontava os itens, conferia as sacolas e mandava o homem levar. Quando Lisbela viu a cena em que o homem levava a última caixa de frutos do mar para fora, ela fechou os olhos devagar. "Você conhece esse homem?" Ela me perguntou. Balancei a cabeça. Não, nunca o vi. Mas, no fundo do meu peito, começou a surgir um pressentimento muito estranho. Se a minha mãe só queria levar as coisas para o Valdir, por que não pediu para o próprio Valdir ir o buscar? Por que levar um homem desconhecido? E por que esse homem estava com o rosto quase todo coberto no corredor do nosso prédio? Liguei de novo para minha mãe. Dessa vez, coloquei no viva voz para Lisbela ouvir. Minha mãe atendeu após alguns toques, a voz ainda calma, como se nada tivesse acontecido. Tentei engolir a raiva e perguntei: "Mãe, me responda com sinceridade. Por que a senhora entrou na minha casa e levou tudo sem avisar a mim ou a minha esposa?" Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha, e então minha mãe respondeu secamente: "Eu levei para o Valdir. Eles passam necessidade. Você e a Lisbela ganham muito dinheiro. Não vai fazer falta." Respirei fundo. "Mas aquelas compras foram feitas por nós, mãe." "A Lisbela passou a semana inteira encomendando tudo. Se a senhora queria ajudar o Valdir, por que não falou com a gente? Por que simplesmente destrancou a porta e pegou tudo?" Ouvindo isso, a voz da minha mãe subiu 2 oitavas. "Ora essa, a casa é do meu filho. Por acaso eu sou proibida de entrar? O que tem de errado em eu pegar as coisas da casa do meu filho para o meu outro filho não passar fome no Natal? Ou essa tua mulherzinha já fez sua cabeça para você me tratar como uma ladra?" Lisbela estava sentada ao meu lado. Ela mantinha a cabeça baixa, as mãos apertando a barra da blusa. Mesmo com a minha mãe falando coisas tão duras, Lisbela não tomou o celular da minha mão e não começou a gritar. Foi justamente essa paciência dela que me fez sentir ainda mais vergonha de mim mesmo. Falei, pausando cada palavra: "Mãe, não chame minha esposa assim. Fui eu quem perguntou. Não foi a Lisbela quem me mandou ligar." Minha mãe deu uma risada irônica no telefone. "Como você defende ela? Eu te criei por décadas, e agora, por causa de umas comidas para o teu irmão, você está me interrogando como se eu fosse uma criminosa. O Valdir é pobre, a mulher e o filho dele andam mal e vestidos, enquanto vocês vivem no luxo. Um Natal com menos ostentação não vai matar vocês." Fiquei em silêncio, não porque faltassem argumentos, mas porque percebi que a lógica da minha mãe estava corrompida há muito tempo. Na cabeça dela, quem é mais fraco tem o direito absoluto de receber, e quem trabalha e prospera tem a obrigação de doar. Quando minha mãe desligou,
um longo silêncio tomou conta da casa. Olhei ao redor da cozinha e depois para minha esposa. Muitas lembranças me vieram à mente. No ano passado, Lisbela comprou um umidificador e purificador de ar para o nosso quarto porque ela sofria de rinite alérgica. Minha mãe veio nos visitar, ouviu Késia reclamar que o neto dela vivia tossindo à noite. O que minha mãe fez? Disse: "Vocês têm dinheiro? Passem esse aparelho para o Valdir. A saúde da criança é mais importante." Lisbela, para não arrumar confusão, deixou minha mãe levar. Depois teve a vez em que dei um envelope com dinheiro para minha mãe fazer um check-up médico. Dias depois, descobri que o dinheiro foi parar nas mãos do Valdir para pagar a dívida da moto dele. Quando questionei, minha mãe respondeu: "Estou velha. Gastar com médico para quê? Ajudar seu irmão é mais urgente." Na época, Lisbela tentou alertar suavemente que o Valdir precisava aprender a assumir responsabilidades. Minha mãe ficou furiosa, chamou Lisbela de nora de coração de pedra, que desprezava o cunhado só porque ele era pobre. Todas essas pequenas coisas eu sempre escolhi ignorar. Dizia a mim mesmo que minha mãe era velha, meu irmão passava por dificuldades e que a minha esposa era compreensiva o suficiente para abrir mão de um pouco pela paz da família. Mas, na verdade, a minha passividade serviu como permissão para minha mãe avançar cada vez mais e empurrou Lisbela cada vez mais para o canto na sua própria casa. Naquela noite, Lisbela fechou a porta da geladeira. O barulho foi baixo, mas para mim soou como se uma outra porta se fechasse no coração dela. Ela me olhou com a voz muito calma. "Célio, desta vez você vai me pedir para aguentar calada de novo?" Parei na frente dela, com a garganta travada. Depois de tantos anos sendo o bom filho através do caminho mais fácil e submisso, eu entendi pela primeira vez que se continuasse tentando ficar em cima do muro, a pessoa que sairia desse casamento seria a Lisbela. Segurei as mãos dela e disse, devagar: "Não, desta vez eu não vou te pedir para aguentar calada. Eu mesmo vou resolver isso. Mas preciso que você confie em mim só mais uma vez." Lisbela me olhou profundamente. Havia dor em seus olhos, mas também surgiu uma pequena faísca de expectativa. E eu prometi a mim mesmo, ali, que a partir daquele dia eu não seria mais o filho obediente às custas de ser um marido péssimo. Naquela noite, depois que Lisbela foi para o banho, fiquei sozinho na sala por muito tempo. O apartamento estava tão silencioso que eu ouvia os ponteiros do relógio da parede. Olhando para o lixo vazio e para a mesa de jantar limpa, mas fria, muitas coisas antigas me vieram à cabeça. Eram situações que eu achava que eram apenas pequenos atritos familiares, mas que, conectando os pontos hoje, revelavam que o conflito entre a minha mãe e a minha esposa queimava silenciosamente há muito tempo. Sendo justo, em quase 3 anos de casamento, Lisbela nunca destratou a minha mãe um único dia. Logo no primeiro mês de casados, foi ela quem me lembrou: "Amor, não se esqueça de mandar o dinheiro da sua mãe no dia certo." Pessoas mais velhas costumam se preocupar. Não deixe que ela precise pedir. Os R$ 3.000 mensais, na maior parte do tempo, eram os separados pela Lisbela no nosso planejamento doméstico. Ela nunca perguntou com o que minha mãe gastava e nunca fez cara feia na minha frente. E não era só o dinheiro. No inverno, Lisbela comprou um casaco de lã para minha mãe não passar frio quando fosse à feira de manhã cedo. Quando viu que a tela do celular antigo da minha mãe estava trincada, Lisbela comprou um novo e passou horas ensinando ela a fazer chamada de vídeo e a ver as fotos que os parentes mandavam. Quando minha mãe reclamou de dor nos joelhos, Lisbela comprou suplementos, pomadas e me lembrou de levar lá ao médico no fim de semana. Ela fazia tudo isso em silêncio, não jogava na cara,
não postava na internet e não exigia agradecimentos. Mas a minha mãe ainda não gostava da Lisbela. Não era porque Lisbela fosse desajeitada ou mal educada. Minha mãe não gostava dela porque Lisbela era direta. Ela não sabia bajular, não ficava abraçando e paparicando, não soltava frases açucaradas para ganhar os mais velhos. Lisbela demonstrava carinho com atitudes. Minha mãe, por outro lado, amava quem a bajulava com palavras. E Késia, a esposa do Valdir, era mestre nisso. Toda vez que ia à casa da minha mãe, Késia mal sentava e já pegava nas mãos dela com voz dengosa. Sogra, eu sinto tanta falta da senhora. Sem a senhora, eu e o Valdir não teríamos a quem recorrer. Só de ouvir isso, o rosto da minha mãe já se iluminava. Késia dizia que faltava leite para o bebê. Minha mãe abria a carteira. Késia dizia que o Valdir tinha sido humilhado por alguém. Minha mãe chorava junto. Késia dizia: o Célio e a Lisbela são abençoados. Tudo que eles tocam vira dinheiro. Mas nós não nascemos com essa sorte. Minha mãe ouvia isso e olhava para nós como se devêssemos algo à família do Valdir. A Lisbela era diferente. Ela não ofendia o Valdir, nem odiava a Késia, mas enxergava o erro claramente. Certa vez, depois de um almoço de domingo, minha mãe insistiu para que eu emprestasse mais dinheiro para o Valdir abrir uma lojinha de secos e molhados. Lisbela abaixou o talher gentilmente e disse: Dona Zoraide, ajudar a gente pode, mas seria melhor ajudar o Valdir a fazer um curso, achar um trabalho com carteira assinada. Se ficarmos dando dinheiro para abrir negócios que falham e depois ele pede mais, ele vai acabar sofrendo mais lá na frente. A voz da Lisbela não teve agressividade, foi até muito ponderada. Mas minha mãe fechou a cara na mesma hora. Largou os talheres e disse com frieza: sua intenção é dizer que eu criei o meu filho para ser um inútil? Lisbela tentou se explicar. Não é isso. Eu só tenho medo de que ele fique dependente. Minha mãe deu um sorriso de deboche. Você entrou nessa família faz poucos anos e já quer me ensinar a amar meus filhos? É só ganhar um dinheirinho a mais que já começa a desprezar os pobres. O clima ficou péssimo. Valdir parecia uma estátua. Késia abaixou a cabeça e enxugou lágrimas falsas. E eu só soltei umas palavras apaziguadoras, sem sal, para mudar de assunto. Pensando nisso agora, foi o meu silêncio ali que machucou a Lisbela. Eu achava que não tomar partido era o mais justo. Mas, na verdade, quando alguém é mal compreendido e você não a defende, você está deixando ela sofrer as perdas sozinha. Depois disso, Lisbela nunca mais tocou no assunto, mas percebi que ela falava cada vez menos quando íamos à casa da minha mãe. Enquanto isso, pelas costas, Késia sabia exatamente como jogar lenha na fogueira. Uma vez peguei o celular da minha mãe para configurar os contatos e, sem querer, vi uma notificação de mensagem da Késia na tela. Não fique triste, sogra. O Célio ama a senhora. É só que a Lisbela é muito controladora com o dinheiro. Ela tem medo de que a nossa família seja um peso para ela. Uma outra mensagem dizia: eu nem ouso pedir ajuda ao Célio. Tenho medo do que a Lisbela vai pensar de mim. Na época, eu apenas franzi a testa. Pensei em questionar minha mãe, mas deixei para lá. Achei que mulheres de família costumavam fofocar um pouco e que era normal. Tive medo de que, se expusesse isso, deixaria a minha mãe constrangida e faria a Lisbela parecer uma pessoa que espiona a cunhada. Fechei os olhos para isso. Uma, duas, várias vezes. E essas pequenas intrigas venenosas criaram raízes no coração da minha mãe. O Valdir também tinha sua parcela de culpa. Meu irmão não era maldoso, mas era muito frouxo. Toda vez que precisava de dinheiro, nunca pedia diretamente a mim, fazia a mãe me ligar. Toda vez que a mulher dele fazia um drama absurdo, ele apenas abaixava a cabeça e ficava mudo.
Esse silêncio podia parecer de alguém pacato, mas na verdade era covardia. Ele deixava a mãe pedir por ele, deixava a mulher chorar por ele, e se escondia atrás das duas mulheres para não ter que se responsabilizar perante ninguém. Enquanto estava sentado na sala, quanto mais eu pensava, mais sentia um calafrio. O fato da minha mãe ter esvaziado a nossa geladeira não aconteceu do nada. Foi o resultado de muitas vezes em que eu fechei os olhos, de muitas vezes em que a minha mãe bebeu o veneno das palavras doces da Késia, e de muitas vezes que a Lisbela teve que engolir sapos para manter a falsa paz. Um conflito que não é cortado pela raiz, mais cedo ou mais tarde, explode como um incêndio. Naquela noite, quando Lisbela saiu do banho, os olhos dela ainda estavam vermelhos. Olhei para ela e me senti arrasado. A esposa na minha frente não era uma mulher mesquinha com a família do marido. Era apenas uma pessoa que estava exausta de ter sua bondade testada repetidas vezes. Eu queria dizer tantas coisas a ela, queria me desculpar imediatamente, mas no fim só disse suavemente: "Vá descansar, deixe isso comigo." Lisbela me olhou sem perguntar mais nada, mas nos olhos dela vi claramente, essa não era a hora de fazer promessas bonitas. De agora em diante, se eu não agisse como um verdadeiro marido, estaria empurrando a melhor mulher da minha vida para fora do meu casamento. Eu nunca fui um cara de sangue quente. Muitos anos de trabalho e negócios me ensinaram que quem faz barulho demais acaba estragando as coisas. Mas, naquela tarde, quando vi a gravação da minha própria mãe abrindo furtivamente a minha casa e mandando um estranho carregar cada caixa de coisas da minha esposa, para ser sincero, meu sangue ferveu. Eu me levantei num pulo e peguei a chave do carro. Na minha cabeça, a única ideia era ir direto para a casa do Valdir, pegar tudo de volta e colocar a minha mãe e a minha cunhada contra a parede para exigirem explicações. Dei apenas alguns passos quando Lisbela segurou meu braço. As mãos dela estavam geladas, mas sua voz era muito serena. "Não vá agora." Virei-me quase sem acreditar. "Não vou? Vou deixar que eles comam tudo? São 12.000 reais, Lisbela." Ela me olhou, os olhos ainda vermelhos, mas com palavras muito lúcidas. "Se você for lá agora e fizer um escândalo, sua mãe vai dizer que fui eu quem te manipulou. A Késia vai começar a chorar e o Valdir vai ficar mudo. No final, quem vai sair como errada aos olhos da família inteira serei eu." Essa frase foi como um balde de água fria jogado no meu rosto. Era verdade. Eu conhecia a minha família muito bem. A minha mãe nunca admitia um erro quando era confrontada. Késia precisava de apenas 2 lágrimas para se tornar a vítima. E Valdir, desde a infância, abaixava a cabeça nos momentos de tensão para que os outros falassem por ele. Se eu entrasse lá tomado pela raiva, a situação viraria uma briga feia e a verdade ficaria soterrada debaixo de muito choro e de acusações de que eu era um filho ingrato. Soltei as chaves do carro na mesa e respirei fundo. Lisbela estava certa. Proteger a esposa não significa apenas gritar mais alto. Há momentos em que o homem precisa engolir a fúria, olhar com mais atenção e pensar mais à frente, para não deixar que a pessoa que ele ama vire um alvo para xingamentos alheios. Voltei para a cadeira e abri novamente a gravação da câmera. Dessa vez, não prestei atenção apenas na minha mãe. Olhei para o homem que a acompanhava. No início, achei que fosse o entregador, mas quanto mais eu olhava, mais estranho parecia. Ele não vestia nenhum uniforme de transportadora, usava apenas uma jaqueta preta e um boné muito abaixado que cobria metade do rosto. Tinha um passo rápido, ágil e conhecia o que estava fazendo. Ele parecia saber exatamente o que pegar, onde estava e por que caminho sair para evitar as pessoas. Ele não perguntou nada sobre o valor das coisas à minha mãe.
nem pareceu surpreso em esvaziar a geladeira inteira. Aproximei a imagem no momento em que ele saiu do elevador na garagem. No saguão, de baixo, havia uma caminhonete cinza estacionada esperando. O mais bizarro foi que na traseira do carro havia um pano vermelho pendurado, escondendo parcialmente a placa do veículo. Não escondia tudo, mas apenas o suficiente para que a câmera do condomínio não conseguisse focar os números com clareza. Que tipo de pessoa que trabalha com fretes faria isso? Voltei o vídeo várias vezes e o calafrio nas costas aumentou. Minha mãe não pagou nada ao homem no estacionamento. Ao contrário, ela até tocou levemente no ombro dele, falando algo com muita naturalidade. Ele sorriu, balançou a cabeça e abriu a porta para que ela sentasse no banco do carona. Nesse momento, minha garganta secou. Se ele fosse apenas um prestador de serviço, minha mãe não teria essa intimidade. Se ele fosse algum conhecido do Valdir, por que o Valdir não foi junto e por que o rosto desse cara estava escondido? Tirei prints das melhores imagens. O rosto do homem, a caminhonete, o pano vermelho escondendo a placa, a cena da minha mãe apontando para ele carregar a última caixa. Lisbela, ao meu lado, observava em silêncio. Ela não me enchia de perguntas, mas eu sabia que ela também havia notado a anormalidade. Falei para ela que ligaria primeiro para o Valdir, para ver até onde ele sabia. A primeira ligação, ele não atendeu. A segunda, deu ocupado. Só na terceira ele atendeu com a voz meio ofegante, como se tivesse acabado de correr. Alô, Célio? Fui direto. Hoje à tarde a mãe levou as compras de Natal aí para a sua casa, não foi? Do outro lado, Valdir ficou em silêncio por alguns segundos e, então gaguejou. Sim. Ela disse que você e a cunhada mandaram um pouco de comida para nós. Franzi a testa. Um pouco de comida? O que exatamente ela levou? Valdir respondeu atrapalhado. Deve ser carnes, doces, essas coisas. Não olhei direito. Aquela resposta me deixou com o semblante frio. Se a minha mãe realmente tivesse levado aquela quantidade gigantesca de presentes para o Natal deles, como um marido e pai de família, nem sequer saberia exatamente o que tinha chegado. Valdir falava como se o assunto não fosse com ele. Perguntei em seguida, e quem foi que ajudou a descarregar as coisas? Ele hesitou ainda mais. Eu não sei bem. Quando a mãe chegou, quem recebeu foi a Késia. Eu tinha saído para comprar remédio para o bebê. O jeito como ele falou só me deu mais certeza de que ele não tinha controle nenhum do que estava acontecendo. E bem nessa hora, escutei uma voz de mulher invadir a ligação. Késia arrancou o telefone dele rapidamente, com a voz muito doce, mas com cada palavra afiada como uma agulha. Cunhado, que tom é esse? Sogra, ficou com pena de nós e trouxe algumas coisinhas para o Natal. Vocês que têm dinheiro vão ficar de mesquinharia com o próprio irmão caçula? Antes que eu pudesse responder, ela soltou um suspiro, já mudando para aquele tom choroso e melodramático de sempre. Eu sei que a Lisbela não gosta da nossa família, mas já é quase Natal, Célio. Não deixa a sua esposa entristecer a nossa mãe por causa de uns pedaços de comida. Se fosse como antes, talvez eu tentasse me explicar apressadamente para apaziguar. Mas dessa vez, ouvindo como a Késia fez questão de envolver o nome da Lisbela no meio, eu só senti o meu sangue congelar. Falei calmamente. Késia, eu não mencionei a Lisbela. Eu só estou perguntando para onde foram as coisas da minha casa e quem foi o homem que ajudou no frete. Do outro lado da linha, ela ficou totalmente muda. O silêncio não durou muito, mas foi o suficiente para eu escutar um som muito baixo ao fundo. Era uma voz de homem. Uma voz grave, irritada e falando apressado. Não fala muito para velha. Fiquei estático. Lisbela, que estava do meu lado, também levantou a cabeça bruscamente. Késia pigarreou alto na mesma hora e falou rápido. Cunhado, acho que você ouviu mal. É só a televisão que está ligada aqui.
mas eu sabia com absoluta certeza que não tinha ouvido mal. A frase era clara, lúcida e perigosa demais. Um homem estranho, que não deveria fazer parte de uma simples doação de um Natal familiar, estava ali ao lado da Késia, ditando o que ela devia dizer. Eu não desmascarei ela na hora, apenas baixei a voz. Entendi. Então mais tarde eu converso com o Valdir. E desliguei. Na sala, Lisbela estava com o rosto pálido. Coloquei o celular na mesa, onde as fotos da câmera ainda estavam abertas. O pano vermelho na placa. O homem de boné. Aquela frase não fala muito para a velha martelando no meu cérebro. Eu finalmente entendi que aquilo não era só favoritismo da minha mãe com o caçula, nem se tratava de 12 mil reais em comida. Havia uma outra mão enfiada dentro da minha família, usando o amor cego da minha mãe, a frouxidão do meu irmão e a lábia da Késia, para sugar tudo o que podia. Virei-me para Lisbela e falei de forma baixa, mas categórica. A partir de agora, não vamos fazer escândalo, vamos deixá-los se entregarem. Lisbela olhou para mim por muito tempo e acenou com a cabeça. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu não pensei em como agradar a minha mãe, em como apaziguar meu irmão ou como manter as aparências. Pensei em uma única coisa: descobrir a verdade antes que a bondade da nossa família virasse uma corda estrangulando nossos próprios pescoços. Fiquei um longo tempo em silêncio depois de desligar o telefone. Na sala, a luz amarela refletia no tampo da mesa, iluminando o aparelho celular que estava virado para cima entre mim e a minha esposa. Lisbela me olhava, os olhos cheios de preocupação. Ela não tinha escutado toda a frase no telefone, mas só de olhar para minha expressão, sabia que o problema ia muito além de mantimentos roubados por uma sogra. Ela perguntou baixinho: Célio, o que está acontecendo? Do lado de lá, ergui o olhar. Tive vontade de contar tudo na mesma hora sobre a voz de homem, sobre a caminhonete, sobre a sensação de que tinha alguém atrás da Késia puxando as cordinhas. Mas me segurei. Não porque quisesse esconder algo dela, mas porque se eu falasse tudo ali, Lisbela iria se magoar ainda mais, perderia o sono e seria arrastada para o labirinto doentio da minha família. Segurei as mãos dela e disse devagar: ainda não tenho certeza absoluta, mas percebi que tem algo muito errado. Fique tranquila. Não ligue para a minha mãe, nem mande mensagem para a Késia. Lisbela continuou me encarando. Ela ainda duvidava, machucada pelas inúmeras vezes em que eu disse: deixa que eu resolvo, e acabei não resolvendo nada. Eu compreendia. A confiança de uma esposa não se desfaz em uma grande briga, mas desaparece de pouquinho em pouquinho através de pequenas decepções. Apertei as mãos dela com mais força. Dessa vez eu não vou te deixar sozinha, mas precisamos agir com inteligência para que eles não tenham como jogar a culpa em você. Ela balançou a cabeça de leve, levantou-se, fechou algumas portas dos armários que tinham ficado abertas e limpou silenciosamente a bancada. A cozinha não tinha mais nada para a nossa ceia, mas o hábito cuidadoso dela não suportava a desordem. Ver as costas da minha esposa daquele jeito fez meu coração pesar mais. Uma mulher como ela deveria ser tratada como uma rainha e não ter a sua bondade sugada repetidamente pela minha própria família. Por volta das 9 da noite, meu telefone tocou de novo. Era minha mãe. Olhei para a Lisbela e atendi no viva voz. Assim que atendi, a voz da minha mãe soou quase vitoriosa. Célio, já decidi. Na noite da véspera de Natal, eu vou levar o Valdir e a família dele para cearmos na sua casa. Seu apartamento é grande, espaçoso, todo mundo fica mais confortável. Fica combinado assim. Antes que eu pudesse responder, ela continuou, com um tom de autoridade: diga para Lisbela caprichar num banquete. As coisas de vocês eu levei para o Valdir. Vocês dois que comprem outras coisas para cá.
A nossa família tem condição. Não podemos passar vergonha no Natal diante do caçula. Meu peito ficou apertado. Ela não enxergava o próprio erro. Ela esvaziou a nossa casa, tirou tudo da gente, deu tudo para o caçula e ainda exigia de forma natural que a minha esposa gastasse mais, cozinhasse, limpasse e servisse, tudo para que ela, a minha mãe, pudesse dar um banquete de gala. Lisbela ouviu tudo sentada ao meu lado. Ela deu uma risada, mas não havia nenhuma alegria naquele som. Era uma risada oca, amarga, que me machucou tanto que não consegui olhar para ela. Lisbela virou-se para mim e perguntou, com a voz tão leve que parecia flutuar: "Você escutou bem? A sua mãe levou tudo embora e agora quer que eu vá para o fogão fazer uma ceia para eles." Foi só uma frase, mas bateu como uma rocha nos meus ombros. No passado, sempre que a minha mãe se excedia, eu ficava quieto ou pedia que a minha esposa relevasse. Mas dessa vez, se eu continuasse me esquivando, eu não teria o direito de me chamar de marido. Falei no telefone: "Mãe, deixe que eu resolvo a ceia. Não precisa cobrar da Lisbela." Minha mãe rebateu de imediato: "Você resolver o quê? Homem não sabe nada de cozinha. Fala para tua esposa cuidar disso. Ela é a nora. É obrigação dela saber servir a família do marido." Respondi pausadamente: "A minha esposa não deve nenhuma ceia à nossa família." Mãe, do outro lado, ficou tudo mudo por alguns segundos. Depois, minha mãe soltou um riso sarcástico. "Ah, agora está protegendo a mulher. Tá certo. Vamos ver se na véspera de Natal você vai ter a coragem de servir arroz frio para o seu pai e para a sua mãe." Não prolonguei a discussão, apenas disse: "A senhora pode vir no horário combinado." E desliguei. Lisbela olhou para mim. Claramente ela não tinha entendido a minha resposta. "O que você pretende fazer?" Virei-me para a minha esposa. Pela primeira vez naqueles últimos dias conturbados, olhei fundo nos olhos dela sem desviar a minha vergonha. "Me perdoe, amor. Me desculpe pelas incontáveis vezes em que te pedi para aguentar calada em nome da paz na família. A partir de agora, eu não vou mais ficar em cima do muro. Eu estou do lado certo." Lisbela paralisou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas eu sabia que um pedido de desculpas não era o suficiente para compensar o que ela sofreu. Contudo, pelo menos era um começo. Levantei-me e fui até a janela. A cidade estava iluminada para o fim de ano. As pessoas continuavam comprando, correndo, festejando, enquanto na minha cabeça um plano começava a tomar forma. Voltei para perto da minha esposa e sussurrei em seu ouvido: "Firme, compre uma caixa de macarrão instantâneo para eles cearem, e eu vou te levar para a casa dos seus pais." Lisbela arregalou os olhos. Segundos depois, ela deu um pequeno sorriso. Pela primeira vez, desde o momento em que abriu a geladeira vazia, eu vi um sorriso de verdadeiro alívio no rosto dela. "Você tem certeza? Uma caixa de miojo?" Eu concordei. "Eles levaram a nossa ceia para lá? Então que vão comer lá. Nós servimos o que nos restou." Mas, no fundo, eu sabia que a caixa de macarrão era apenas a ponta do iceberg. Eu não queria humilhar minha mãe por vingança e nem queria dar respostas ácidas para a Késia. Eu queria que a ganância deles mesmos fosse a armadilha na qual não teriam como se esquivar. Minha mãe precisava enxergar como estava sendo explorada. Meu irmão precisava entender como a covardia dele destruía todos nós. E Késia, se realmente houvesse um homem por trás das atitudes dela, eu iria expor isso para a luz do dia. Naquela noite, enquanto Lisbela ia dormir, sentei-me na sala e mandei os prints da câmera para o Glauber, um amigão meu de longa data que trabalha no ramo de logística e fretes. Pedi para ele olhar a caminhonete com a placa oculta e ver se conseguia alguma pista pelo modelo ou por alguma marcação.
Eu também salvei as gravações de voz das ligações da Késia, da minha mãe, e principalmente daquela voz de homem no fundo do áudio. Guardei tudo numa pasta oculta. O vento lá fora soprava gelado, mas por dentro de mim as ideias estavam mais claras do que nunca. Há batalhas familiares que não se ganha no grito. Se ganha com provas, com lucidez e fazendo com que a pessoa errada se depare cara a cara com seu próprio erro. Para a Lisbela, eu só desejava que aquela noite a fizesse perceber que finalmente o marido dela assumira o seu papel de verdade. Na manhã do dia 24 de dezembro, o tempo amanheceu frio. O vento batia contra as janelas de vidro, trazendo o clima típico das vésperas de festa. Eu acordei cedo, não pela animação tradicional de organizar a ceia, mas porque eu sabia que aquele seria o dia de reconstruir as barreiras protetoras da minha própria família. Lisbela já estava de pé, diferente dos outros anos em que ela acordava espremida entre lavar folhas, temperar carnes e arrumar as travessas. Ela usava apenas um suéter bege, com o cabelo preso num coque, e estava parada observando a cozinha vazia. Quando me viu, ela perguntou: "Você ainda mantém a ideia de ontem?" Fiz que sim, com a cabeça. "Nós vamos fazer exatamente como eu disse." Descemos até o mercadinho que ficava no térreo do nosso prédio. O lugar estava lotado de pessoas garantindo as últimas garrafas de champanhe e pernis. Mas Lisbela foi lá e pegou apenas uma caixa grande de macarrão instantâneo, miojo, uma cartela de ovos e um maço de cebolinha. A caixa do mercado nos olhou com estranheza, surpresa que um casal estivesse comprando apenas isso na véspera de Natal. Lisbela não se justificou, e eu também não. Havia escolhas que pareciam absurdas de fora, mas que carregavam anos de pressão reprimida. Ao chegarmos no apartamento, eu mesmo coloquei a caixa de miojo no meio da mesa principal da sala, logo abaixo de onde ficava nossa decoração de Natal, que agora estava deserta. Eu não queria zombar do espírito natalino, apenas desejava que minha mãe e todos os envolvidos olhassem para uma verdade nua e crua. Quando eles pegaram os frutos do trabalho da minha esposa, sobrou literalmente apenas um pacote de miojo para oferecer às visitas. Lisbela ficou ao meu lado, encarando a caixa por um bom tempo, e perguntou em voz baixa: "Tem certeza?" "Ah, sua mãe não vai deixar isso barato." Olhei para minha esposa. O rosto dela estava um pouco abatido pelos últimos dias, mas havia uma forte resiliência nos olhos dela. Respondi sem titubear: "Eu não tenho medo da raiva da minha mãe. Tenho medo de deixar você ser tratada como a empregada da casa de novo." Ela abaixou a cabeça, os ombros trêmulos. Eu sabia que estava tocando na dor mais profunda dela. Nos últimos 3 anos, minha esposa tinha dinheiro, competência e amor próprio. Só lhe faltava um marido com coragem suficiente para ficar do seu lado diante da injustiça. E eu, tardiamente, estava tentando assumir aquele lugar. Liguei para minha mãe. Ela atendeu logo, ainda com ares de superioridade. E, então, a preparação já está pronta? Caprichem. A família do Valdir vai chegar logo mais à noite. Mantive a calma. Mãe, esta noite a minha casa só tem miojo, ovos e cebolinha. Os 12.000 reais da nossa ceia de Natal a senhora já levou para a casa do Valdir. A família inteira está convidada a cear lá. Houve um segundo de silêncio sepulcral na linha. Em seguida, a voz da minha mãe explodiu como fogos de artifício. "O que foi que você disse? Na véspera de Natal, você vai oferecer miojo aos seus próprios pais? Foi aquela cascavel da Lisbela que te mandou fazer isso? Desde que você casou, você perdeu suas raízes. É assim que você trata quem te deu a vida." Fechei os olhos por um segundo para deixar as ofensas passarem direto pelos meus ouvidos. No passado, eu teria entrado em pânico, tentando acalmá-la para não ser taxado de filho ingrato. Dessa vez, não tive medo nenhum. Respondi de forma muito cadenciada:
Mãe, ser um bom filho, não me dá o direito de ser ingrato com a minha esposa. A minha mulher não é uma criada que pode ter suas compras roubadas e depois ser forçada a tirar dinheiro do próprio bolso para cozinhar, lavar e servir um banquete para a senhora. Se a senhora quiser ceia hoje à noite, vá para a casa do Valdir. Eu estou falando de coração, não para brigar. Ela berrou mais algumas ofensas pesadas no telefone, mas eu não respondi mais. Nada, apenas desejei que ela se acalmasse e encerrei a chamada. O apartamento ficou incrivelmente silencioso. Lisbela me olhava como se eu tivesse acabado de fazer o impossível. Guardei o celular no bolso, fui ao quarto e peguei 2 mochilas pequenas preparadas, uma com minhas roupas e a outra com algumas coisas da Lisbela. Falei para ela: vamos para a casa dos seus pais. Antes de trancar a porta, olhei uma última vez para o apartamento. A sala estava arrumada, a cozinha fria. Nenhuma ceia monumental, nenhum enfeite, nenhuma fruta exótica. Apenas a caixa de miojo solitária no centro da mesa. A cena era triste, mas deixava nossa mensagem bem clara. Tranquei a porta com a minha digital. Desativei pelo sistema o acesso do código temporário e da chave reserva. O molho de chaves que a minha mãe tinha conseguiria abrir o trinco externo, mas o ferrolho eletrônico não permitiria a entrada. Eu não queria armar confusão, mas também não permitiria que entrassem na minha casa como se fosse um terreno baldio novamente. No caminho para a casa dos meus sogros, Lisbela ficou calada durante quase todo o tempo. As ruas estavam lotadas. As pessoas corriam comprando os últimos presentes para o Natal, com a alegria estampada no rosto. Olhei para a minha esposa e vi que ela mantinha o olhar pela janela do carro, com os olhos vermelhos. Após muito tempo, ela sussurrou: eu não precisava que você enfrentasse a sua mãe. Eu só precisava que você conseguisse enxergar o que eu passo. Senti minha garganta apertar. Por tantos anos, eu acreditei que, enquanto eu garantisse que não faltasse dinheiro para ela, estava tudo bem. Mas, no casamento, há momentos em que a mulher não quer mais dinheiro, nem presentes, nem promessas vazias. Ela só quer que o marido enxergue suas feridas e não a force a sofrer sozinha. A casa dos pais da Lisbela ficava numa rua calma de um bairro mais afastado. Não havia pernil gigante, nem frutos do mar caríssimos, nem travessas luxuosas em cima da mesa. Apenas um frango assado, uma salada de maionese, farofa, arroz quentinho e uma travessa de rabanadas. Quando minha sogra abriu a porta, abri um sorriso largo. Vocês chegaram. Entrem e lavem as mãos. Já vamos comer. Estávamos esperando. Basta ouvir uma frase dessas para os olhos marejarem. O jantar foi muito sereno. Meu sogro serviu um cálice de vinho para mim, sem fazer perguntas sobre por que viemos mais cedo este ano. A minha sogra colocou o melhor pedaço de frango no prato de Lisbela e disse: come bem, filha, você andou emagrecendo. Lisbela baixou o rosto para comer e as lágrimas pingaram no seu prato. Coloquei a mão sobre a perna dela por debaixo da mesa. Desta vez, eu não deixaria ela esconder a sua tristeza sozinha. Durante a refeição, meu celular começou a vibrar enlouquecidamente. Minha mãe ligou, Valdir ligou, Késia ligou. As notificações pulavam com mensagens reclamando, me apressando, jogando indiretas de que eu era cego e comandado pela minha esposa. Eu apenas desbloqueei a tela e mandei uma única mensagem no grupo da família. Se quiserem a ceia de R$ 12.000, vão para a casa do Valdir. Na minha casa hoje só sobrou macarrão instantâneo. Mandei a mensagem e virei a tela do celular para baixo na mesa, servindo calmamente um pedaço de torta para a Lisbela. A tempestade estava armada lá fora, mas pelo menos naquele momento, na casa dos meus sogros, eu percebi que tinha feito a escolha correta. Um homem maduro não é aquele que agrada a todos.
Um homem maduro é aquele que sabe proteger o seu pequeno lar antes que seja tarde demais. Perto das 20 horas, enquanto minha sogra tirava os pratos da mesa, o celular vibrou novamente. Dessa vez, não era chamada. Era um alerta do aplicativo de monitoramento da câmera de segurança do meu apartamento. Abri o vídeo. Na imagem escura do corredor do meu prédio, a minha mãe foi a primeira a aparecer. Atrás dela vinha o meu pai, Orestes, seguido de Valdir, Késia e mais 3 parentes do lado do meu pai. Késia segurava o bebê no colo, com a cabeça abaixada, encenando uma figura cansada e miserável. Mas, depois das conversas que eu havia interceptado, aquela figura coitadinha não me convencia mais. Minha mãe vestia um casaco vermelho escuro, andava na frente a passos rápidos e nervosos. Eu a vi chegar na porta e tocar a campainha com força várias vezes. O som agudo ecoava no vazio do meu apartamento. Um pouco depois, ela virou para o meu pai, reclamando de algo. Ativei o áudio do aplicativo e ouvi sua voz alterada. Ele disse aquilo só para dar um susto. A Lisbela é orgulhosa demais. Jamais deixaria a gente chegar sem ter preparado um banquete para nos exibir. Os 2 devem estar escondidos lá dentro, esperando eu pedir por favor para abrir a porta. Meu pai franziu a testa. Ele era um homem de poucas palavras, sempre trabalhador e muito discreto, que não gostava de confusão. Ele perguntou para minha mãe: "Você tem certeza de que eles estão em casa?" Minha mãe bufou. "Não, estar em casa seria ainda melhor. Eu vou entrar e ver o que ela preparou." Que tipo de nora sai de casa bem na noite da véspera de Natal? Ela puxou a chave reserva da bolsa. Eu assisti a tudo aquilo e meu coração doeu. Eu havia dado aquelas chaves para ela usar em emergências, não para invadir minha casa à revelia. Ela inseriu a chave na fechadura e abriu o primeiro trinco, mas ao empurrar, a porta parou na tranca eletrônica que eu tinha bloqueado. Minha mãe, irritada, forçou com brutalidade. Valdir falou apreensivo: "Mãe, deixa pra lá. Se eles não estão, vamos embora." Késia imediatamente se intrometeu, com voz mansinha, mas calculada para ser ouvida por todos. Ou será que a cunhada Lisbela trancou de propósito só para fazer a senhora passar? "Vergonha no corredor, mãe." Aquela frase foi como um veneno jogado ao vento. Minha mãe ficou com o rosto vermelho e os parentes começaram a murmurar. Minha mãe tentou me ligar. Deixei chamar algumas vezes antes de atender. Ela gritou na mesma hora: "Onde você está? Por que a casa está com tranca extra? Abra logo isso." Eu respondi com tranquilidade: "Eu estou na casa dos pais da Lisbela. A senhora não precisa arrombar. Eu vou liberar o acesso da porta principal pelo celular para a senhora entrar e ver o apartamento. Mas lembre-se que tudo lá dentro é filmado." A linha ficou muda por alguns segundos. Ela claramente não esperava que eu fosse tão direto na frente de todo mundo. Destravei a porta pelo aplicativo. A porta abriu. O grupo inteiro entrou no apartamento. A sala estava às escuras, iluminada apenas por um feixe de luz que entrava da janela. A cozinha estava gelada, sem cheiro de panetone, sem panela no fogão, sem frutas enfeitando a mesa, sem nenhum sinal de que era noite de Natal. Minha mãe ficou paralisada no meio da porta, incrédula de que o apartamento que antes cheirava a festa todos os anos, agora estivesse daquele jeito. Valdir acendeu as luzes da sala. A luz branca bateu direto na caixa de miojo arrumada em cima da mesa de jantar. Em cima da caixa de miojo havia um bilhete que eu havia escrito. Valdir foi até lá, pegou o papel, e minha mãe arrancou o bilhete da mão dele, antes que ele terminasse de ler. Ela olhou para a folha e perdeu as cores do rosto. Meu pai tomou o bilhete da mão dela e leu em voz alta. Os 12.000 reais em compras de Natal foram levados pela mãe para a casa do Valdir.
Estão todos convidados a cear lá. A sala ficou em silêncio mortal. Os parentes se entreolharam, assustados. Meu pai levantou a cabeça, o olhar fuzilando a minha mãe. Você realmente pegou as coisas da casa deles? Minha mãe cerrou os lábios, a hesitação sumindo de seu rosto rapidamente, sendo substituída por teimosia. E o que tem de mais pegar para o filho mais novo? O Célio tem dinheiro, a Lisbela tem dinheiro. O Valdir não tem. Meu pai fechou as mãos. Se o Valdir passa necessidade, você vem, pede ajuda aos seus filhos. Por que invadiu a casa dos outros e limpou tudo? Casa dos outros, não. A casa do meu filho. Fui eu quem pariu, eu quem criei. Pegar comida para o irmão mais novo comer não faz de mim uma ladra. Assistindo a tudo isso pelo celular, eu me senti esmagado. Até aquele último minuto, a minha mãe era incapaz de perceber a fronteira entre família e invasão. Késia, com o bebê no colo, vendo que a situação estava ruim para o lado da minha mãe, começou a lacrimejar. Falou com a vozinha triste. Sogro, sogra, não, briguem por nossa causa. Se o Célio está com tanta pena da comida, eu devolvo dinheiro assim que puder. Nós somos muito pobres mesmo. No Natal a gente nem tem um prato de festa. Como mãe, o meu coração dói em ver meu filho sem uma ceia digna. Beijou a testa do bebê. A cena tocou uma das tias mais velhas. Oxi, o Célio ganha tão bem, ajudar o irmão não arranca pedaço. É Natal, para que levar as coisas a esse extremo, né? Um outro tio concordou. O sangue e a união valem mais que comida, gente. Ouvindo essas desculpas esfarrapadas, Lisbela cerrou os punhos ao meu lado, na casa dos seus pais. Eu sabia que estava doendo, mas ela se manteve em silêncio. Coloquei a minha mão sobre a dela e ativei a chamada de vídeo direto no celular do Valdir. Ele hesitou uns instantes e atendeu. O meu rosto apareceu na tela no meio daquela confusão, com a parede da casa da minha sogra ao fundo. Falei de forma extremamente controlada. Boa noite, pai, tios, tias. Eu não quero ficar debatendo. Se alguém acha que eu e a minha esposa somos mesquinhos por causa de comida, eu convido todos vocês a irem agora para o apartamento do Valdir. Quem é o coitadinho e quem sabe atuar muito bem, vocês vão ver com os próprios olhos. Késia empalideceu. Minha mãe berrou. Você vai me humilhar na frente dos nossos parentes? Eu olhei fixamente para a câmera. Eu não estou humilhando ninguém. Eu só estou convidando a família a ir comer na mesa farta que a senhora mesmo transferiu. Aquela resposta caiu no meio da sala como o sino pesado de uma igreja. Meu pai ficou em silêncio por um segundo e, em seguida, ordenou ao Valdir: pega o carro, vamos para sua casa. Valdir olhou desesperado para Késia. Ela abraçou o filho com força, os lábios tremendo como se procurasse uma desculpa para não irem, mas não encontrou saída. Minha mãe começou a perder a pose autoritária. Olhou para a caixa de miojo, para a folha de papel na mão do meu pai e para os olhares duvidosos dos tios. Eu acompanhei tudo pela tela e vi que, pela primeira vez, as lágrimas coitadinhas da Késia não seriam suficientes para esconder a bagunça que estava na casa do meu irmão. A ceia de 12 mil reais tinha outro destino há muito tempo, e a farsa finalmente ia cair. Do lado de cá, na casa dos pais da Lisbela, o ambiente ainda estava muito silencioso. Meus sogros não faziam perguntas intrometidas, mas os mais velhos sempre conseguem entender as entrelinhas. Lisbela continuava sentada do meu lado, a mão em volta de uma xícara de chá. Ela não comemorava, nem pedia para eu fazer nada drástico. Esse silêncio dela me fazia ter a certeza de que precisava tratar desse problema com a máxima responsabilidade e não deixá-lo virar uma simples fofoca barraca de família. Após uns 20 minutos, Valdir me ligou pelo WhatsApp de vídeo. Atendi sem dizer nada.
O som do vento e do barulho do carro vieram junto com os resmungos constantes da minha mãe no fundo. Valdir falou bem baixinho. Célio, o pai, obrigou todo mundo a vir para o meu apartamento. Você vai aparecer? Eu não vou agora. Abra sua casa para o nosso pai ver a verdade e não esconda nada. Ele ficou num silêncio mortal e depois soltou um suspiro, confirmando. Eu também não sei o que tem dentro da minha própria casa, Célio. Aquele murmúrio me arrepiou a espinha. Se um homem não sabe o que há dentro da própria geladeira, nem o paradeiro das compras que a mãe supostamente trouxe para sua família ceiar, ele já deixou de ser o dono da casa e passou a ser um peso inútil há muito tempo. Por volta das 21h, a comitiva de familiares chegou à pequena kitnet alugada onde o Valdir morava. O lugar ficava num condomínio antigo, com corredores apertados e luzes piscando. Através do celular, observei quando Valdir abriu a porta. Estava com a cara péssima, o suéter caído no ombro, parecendo alguém que tinha acabado de acordar de um pesadelo. Atrás dele, a casa estava sem qualquer cheiro de festa, sem fogão ligado, sem mesa posta. Nenhuma rabanada, nenhum vinho, nada. Meu pai foi o primeiro a entrar e passou os olhos ao redor, o rosto cada vez mais tenso. Minha mãe também entrou, mas sem o orgulho de antes. Késia segurou o bebê com os olhos avermelhados, mas as suas lágrimas agora pareciam não convencer. Na mesa da cozinha só havia uma panela com restos de arroz, uns ovos cozidos e uma salada de folhas murcha. O fogão estava limpo e frio. A pequena geladeira no canto da parede permanecia intocada. Meu pai apontou para a cozinha e perguntou, com a voz embargada, para onde foram os mantimentos que sua mãe trouxe? Valdir olhou para Késia, depois para minha mãe e tentou abrir a boca. Eu achei que a Késia tivesse guardado. Minha mãe se virou rapidamente para a nora. Késia, onde estão as coisas? Você me disse que já tinha congelado as carnes. A voz dela estava tremendo. Ali, ela percebeu que havia algo profundamente errado. Késia apertou o bebê nos braços e as lágrimas desceram fartas. Sogra, não, pergunte como se eu fosse bandida. A nossa casa é tão pequena, a nossa situação é tão triste, que eu acabei repassando as mercadorias de Natal para uns conhecidos em troca de dinheiro, para eu poder comprar fralda e leite para a criança. Eu pretendia ficar só com um pouquinho para a ceia de vocês. A cada palavra, ela abaixava mais o rosto. Se eu não estivesse investigando, qualquer um teria pena dessa cena. Mas meu pai não se deixava comover tão rápido. Repassou para qual conhecido? Por quanto você vendeu? Cadê o dinheiro? Késia gaguejou e Valdir olhou assustado. Eu já gastei tudo em leite. No Natal, tudo é muito caro. Uma das tias, que antes havia defendido a Késia, estalou a língua. Se vocês estavam com dificuldades, deviam ter pedido ajuda, minha filha. Vender comida de Natal que os outros compraram com tanto esforço é coisa feia. Minha mãe ficou pálida. Poucas horas antes, ela estava orgulhosa de que iria proporcionar uma ceia de rei ao seu filho caçula, mas olhando para o prato de restos de arroz, ela levou um tapa moral na cara. Ela gaguejou, mais fraca. Você vendeu tudo mesmo? Késia, você jurou que as carnes iam para a mesa hoje. Késia aumentou o volume do choro. Se eu não vendesse, com que eu ia pagar as coisas da criança? O Valdir trabalha de bico, o dinheiro nunca dá. O Célio não sente falta de 12 mil, mas a senhora nos dá, depois quer ficar nos cobrando. Ela distorcia tudo de uma forma impressionante. Num minuto, ela culpava a pobreza, depois culpava o marido. Depois manipulava a culpa contra a própria sogra que tinha acabado de defendê-la. No momento em que a situação estava explodindo, a porta do apartamento vizinho abriu de leve e uma vizinha de meia-idade botou a cabeça para fora, irritada com a gritaria.
Ela olhou para Valdir e Késia e interrompeu. Que bagunça é essa? E, se o senhor está perguntando daquelas caixas de isopor chiques de tarde, eu via Dona Késia ajudar a colocar tudo numa caminhonete cinza lá embaixo, com um cara esquisito de boné. A sala toda ficou num silêncio assombroso. Késia arregalou os olhos. A senhora se enganou de pessoa. A vizinha rebateu. Como eu ia me enganar? O cara estava de boné preto enfiado na cara. Eram várias caixas térmicas e vocês duas colocaram tudo no carro juntos. Eu vi da minha varanda. As palavras da vizinha bateram como pedras dentro da kitnet. Valdir deu um passo para trás e o lábio dele começou a tremer. Ele olhou para a esposa e perguntou, com a voz quase estourando de dor: que homem era esse, Késia? Me diz a verdade. Quem era? Minha mãe também olhava horrorizada para a nora. O meu pai estava com a fisionomia tempestuosa. Os parentes emudeceram. Késia já não tinha para onde correr. As lágrimas, coitadinhas, não tinham mais efeito. O rosto dela foi perdendo a expressão de vítima, sendo substituída por um olhar frio e afiado que talvez o Valdir nunca tivesse visto. Ela sorriu ironicamente, uma risada baixa. E daí? E se eu me virei? Alguém nessa família consegue pagar as minhas contas? É você, Valdir. Ela olhou com extremo nojo para o meu irmão. Você é bonzinho e inútil. Se eu não movesse os pauzinhos, eu e o teu filho comeríamos lixo. Ou você acha que essa tua mãe, que só dá um trocadinho, nos sustenta de verdade? Essa frase congelou a minha mãe. A nora que ela superprotegeu, por quem comprou brigas terríveis com a minha esposa, a ofendia daquela forma cruel, e Valdir parecia estar morrendo aos poucos por dentro, branco que nem um papel. Atrás de mim, assistindo pelo meu celular, Lisbela apertou suavemente meu ombro, e eu avisei no ouvido dela. A parte mais pesada ainda está por vir. Lisbela, mas eles precisavam deitar na cama que eles mesmos fizeram. E com a verdade sendo arrastada para a luz, as mentiras já não teriam como colar de novo. A máscara da Késia tinha caído, de uma vez por todas. O clima dentro da kitnet de Valdir era sufocante. Pela tela do celular, pude ver meu pai com o rosto tenso e minha mãe desabando na cadeira da mesa de jantar. Késia havia acabado de destilar todo o seu veneno e Valdir estava em pé, como se tivesse perdido a própria alma. Exatamente naquele momento, meu celular, que estava na mesa, começou a vibrar com mensagens. Era do Glauber, o amigo que trabalha com logística. Na tarde daquele dia, após visualizar a imagem do carro com a placa oculta por um pano vermelho, pedi para ele ativar seus contatos em depósitos, garagens e entrepostos pela cidade para ver se descobriam aquele veículo de carga freteira. A mensagem do Glauber veio certeira. Achei. Estou seguindo a caminhonete agora. Junto com o texto, ele enviou 3 fotos. Abri as imagens. Meu coração quase parou. As fotos mostravam a tal caminhonete cinza estacionada em frente a um galpão pequeno, bem escondido num bairro velho. O pano vermelho ainda estava pendurado lá atrás. Na imagem, Késia estava ao lado de um homem, que estava sem o boné agora. Não era o coitadinho que ela fingia ser no apartamento da minha família. Ela estava encostada no braço dele, segurando o celular em uma mão e entregando a ele um bolo grosso de dinheiro com a outra. A segunda foto era mais reveladora. O cara sussurrava algo no ouvido dela e ela abria um sorriso. Um sorriso cúmplice e malicioso que fez um arrepio de nojo subir pela minha espinha. Aquele não era um sorriso de uma mãe desesperada que vendia algo para comprar fraldas. Era o sorriso de uma golpista que acabara de enganar a família inteira. Na terceira foto, as caixas de isopor
com as compras natalinas, aquelas mesmas, com os adesivos que a Lisbela havia preparado dias antes, estavam sendo empilhadas dentro do armazém do homem. Eu não falei nada no grupo, apenas mostrei as fotos no meu celular para a Lisbela. Ao ver as fotos, os olhos dela ficaram sérios. Mande essas fotos para o seu pai e para o Valdir, mas peça para eles não fazerem nada estúpido ou violento. Concordei com a cabeça. A Lisbela, mesmo tendo sido a maior vítima dessa história, era quem estava se certificando de que a situação não acabasse em agressão. Eu enviei todas as imagens para o celular do meu pai e do meu irmão. Acrescentei uma mensagem. Pai, mostre isso para todo mundo. Esse é o homem que pegou as compras lá em casa. Na kitnet, ouvi o barulho das notificações no telefone de Valdir. Ele olhou para a tela e pude ver o rosto dele se desfigurando, a mão tremendo de forma tão violenta que parecia ter choque elétrico. Ele alternava o olhar entre a tela e a esposa. Com a voz estraçalhada perguntou: Késia, quem é esse cara? Késia tomou um susto. Tentou arrancar o telefone da mão dele, mas ele recuou rapidamente. Meu pai também abriu o celular, olhou bem as imagens e, com a fisionomia fechada, entregou o aparelho para minha mãe. A voz dele era de um peso absurdo. Olhe bem, Zoraide, é essa pessoa que você passou anos defendendo. Minha mãe segurou o aparelho com as mãos trêmulas. O olhar dela travou. Ela não queria acreditar na evidência esmagadora. Balbuciou, fraca, talvez. Talvez ele seja só um cara que ajudou ela a vender. A situação deles é tão difícil. As mulheres com filho pequeno ficam desesperadas. A tentativa de justificar a nora era tão patética que eu senti pena da minha mãe. O Valdir começou a chorar. Não de soluçar, mas aquele choro sem som que sufoca o homem no peito. Ele apontou para a tela do celular. Mãe, eu conheço esse cara. Ele vivia ligando para a Késia até de madrugada. Ela dizia que era um agiota. Me proibia de atender para eu não ser ameaçado. Às vezes, via o carro dele na esquina de casa e ela descia correndo, dizendo que ia dar o dinheiro das contas para ele. Eu sou um idiota. Eu caí na mentira dela. O silêncio reinou e apenas o bebê no colo de Késia choramingava. Vendo que não podia mais atuar como a esposa mártir perante aquelas evidências, Késia sorriu mais uma vez, um sorriso ainda mais frio, e ela assumiu. E daí, sim, eu conheço ele. Eu pedi a ele para me ajudar a revender os frutos do mar. Qual o problema? Alguém me sustenta aqui? Se não sou eu fazendo meus corres, esse imbecil do Valdir ia dar o que para mim? Uma miséria? O Valdir deu um passo atrás, atordoado. E a minha mãe, num ataque de raiva e humilhação, levantou da cadeira trêmula. Késia, que absurdo você está dizendo para o seu marido? Ele pode ter os defeitos dele, mas ele é pai do seu filho. Késia lançou um olhar mortal para minha mãe. Ah, cale a boca, sua velha. Você achava que eu amava ficar te chamando de sogrinha? Se você não fosse tão boba e fácil de enganar, eu nem perdia meu tempo te paparicando. Essas palavras bateram na minha mãe como pedras. A mulher que sempre gostou de pisar em cima da Lisbela, de se exibir no controle e de mandar, agora estava ali, humilhada pela mesma nora golpista que elogiava. A minha mãe se apoiou na quina da mesa. O meu pai amparou os ombros dela. Pela tela, vi a dor da minha mãe e não pude evitar um sentimento de lástima. Falei para a Lisbela, fala para o meu pai levar ela para casa, ela não vai aguentar ficar mais aí. E no microfone do Viva Voz eu disse, pai, segure a mãe e não tentem arrancar mais. Informações sob estresse. Ela já provou o que é. Dona Zoraide estava de cabeça baixa, começou a chorar alto. As lágrimas de humilhação de uma pessoa que acabava de perceber que havia sido usada até os ossos pela mulher que defendeu por anos, destruindo o filho mais velho e a nora verdadeira no processo. A tensão estava no ar,
O Valdir, com os olhos em sangue, encarava a esposa. E Késia resolveu seu golpe baixo para tentar sair da situação. Ela abraçou o bebê, correu para o quarto deles e, do nada, o som de objetos de plástico caindo e cacos de vidro quebrando encheu a sala. Késia voltou correndo do quarto, com o cabelo bagunçado e arranhões no próprio braço. Estendeu o celular da mão e começou a gravar a si mesma numa live, transmissão ao vivo nas redes sociais. Ajudem, por favor. A família do meu marido invadiu a minha casa. Estão me espancando para levar o meu bebê. Eles querem me botar na rua, me expulsar por causa de comida. Me ajudem. Pessoas pobres não têm direito à vida. Ela chorava, alto, virava a câmera do celular para filmar a cara de espanto do meu pai, do meu irmão e o choro da minha mãe, fazendo tudo parecer que ela era a vítima encurralada. Meus tios e meu pai deram passos para trás, apavorados com o escândalo virtual. Valdir gritou: Késia, para com isso, não seja louca, ninguém bateu em você. Mas ela berrava: cala a boca, vocês todos querem me matar. Era terrível. Eu percebi imediatamente o jogo dela. Pessoas são seduzidas facilmente pelas lágrimas de uma mãe indefesa nas redes sociais, e ela faria um inferno na vida do Valdir e da minha mãe com essa farsa. Se aquele vídeo não fosse contestado, ali na hora, a reputação da minha família desmoronaria para sempre. O telefone do meu amigo Glauber mandou uma notificação com o link da live que ela abriu no Facebook e grupos locais. Eu mostrei para Lisbela. Vamos lá agora, eu disse, levantando-me rápido. Virei para os meus sogros e avisei com firmeza. Vou com a Lisbela resolver um último assunto pendente. Com licença, muito obrigado pelo jantar. Eu não deixarei que haja violências. Agiremos de acordo com as evidências legais. E partimos. Quando eu e a Lisbela chegamos no andar do apartamento do meu irmão, dava para ouvir os berros histéricos da Késia ecoando no corredor do andar de baixo. A porta do apartamento ainda estava aberta, com a luz do teto amarela piscando, e ela chorava desolada com a criança no braço, porque eu queria apenas uma ceia para o meu bebezinho. Eles são milionários e me agridem por inveja. Eu não tentei puxar o celular dela, nem xinguei. Parei bem no batente da porta, aparecendo na câmera dela, e com um tom firme e inabalável disse: pode continuar a gravar, Késia. Eu quero que todo mundo da live assista a sua história completa, não só o pedaço cortado. Ela ficou perplexa. Tentou fazer drama contra a Lisbela, que entrou bem tranquila no recinto. Olhem, é a cunhada egoísta. Ela veio mandar eles me destruírem. Lisbela olhou nos olhos dela e disse, num tom sereno que desarmou qualquer um: eu não destruí você. Eu só tenho pena por você vender barato a sua dignidade, manipulando idosos para bancar seu homem de fora. Puxei o meu celular e abri a gravação das câmeras de segurança da minha mãe, abrindo a minha casa e do capanga, carregando tudo. Coloquei o volume no máximo na frente da transmissão ao vivo. Mostrei no celular a foto das câmeras do esconderijo. Késia engasgou e a audiência na rede começou a perguntar: espera, então ela roubou? De quem é a picape? O teatro derreteu. Késia esticou a mão em desespero para encerrar a live. Mas desta vez, Valdir foi mais rápido e agarrou a mão dela. Pode manter isso ligado, Késia. Eu sempre fui um banana, mas não serei mais. Minha mãe se aproximou de Lisbela. Em prantos e com vergonha mortal, balbuciou: filha, Lisbela, eu te ofendi, te caluniei. Que remorso, filha. Me desculpa, eu criei duas bestas sem ver. A Lisbela sorriu triste, mas amparou a velha. Zoraide, deixe de passar vergonha por erro dos outros. Acorde, antes de perder o que sobrou de quem te ama de verdade. Se acordou hoje, ainda dá tempo. O telefone da Késia vibrou no meio da mão que Valdir segurava. Uma notificação chamou atenção.
e a mensagem apareceu na tela: Ubirajara. O nome era o do tal homem do galpão, o capanga do frete e amante. Valdir arrancou o celular das mãos da esposa com raiva, o rosto fechado. Késia ainda gritou: isso não é direito seu. Mas Valdir não cedeu. Não estou lendo sua vida íntima. Eu quero ver para onde você mandou o dinheiro que desviou da minha mãe e da casa do meu irmão. Ele desbloqueou a senha que já conhecia. Foi num aplicativo de conversa oculto nas pastas de compras da Késia. E as conversas entre Késia e Ubirajara apareceram. Já transferiu o do falso empréstimo da véia hoje. Ubirajara escrevia: Késia, tá quase. Vou fingir que o menino tá com febre. Ela é trouxa. O Célio entope ela de dinheiro por mês e ela vai trazer um bolão para nós. Minha mãe sentou na cadeira em choque profundo, sem respirar. Valdir rolou mais e mais as páginas da desgraça. Késia mandava fotos de termômetros que encontrava no Google e remédios falsos e enviava à minha mãe fingindo doenças no bebê. E, ainda, se espremer mais, aquela velha endivida até as calcinhas, tira tudo, logo a gente vaza. Meu pai socou a porta, tremendo de ira. Monstros, malditos, e o fundo do poço foi além. Valdir abriu a pasta de arquivos digitais do celular e encontrou contratos online da Cred Fácil. Minha mãe tinha um empréstimo, consignado com assinaturas eletrônicas tiradas num aplicativo, sob a desculpa da Késia ter dito que era só uma declaração para a creche do bebê. O dinheiro dos empréstimos ia todinho para a conta de Ubirajara. O rombo era gigantesco e minha mãe tinha servido como fiadora e sacada sem nem desconfiar de nada. Isso é caso de polícia, sentenciou meu pai. Késia gritou: o cara me obrigou. Eu sou inocente. Valdir parecia destruído por dentro, traído da pior forma. Eu vou me libertar disso, de você e de toda a desgraça que você plantou. Não deixarei você escravizar minha mãe. O telefone de Késia começou a tocar e todos silenciaram. Era uma chamada de voz de Ubirajara. Valdir acenou e mandou Késia atender no viva voz. Atenda agora. Ela tremeu, clicou na tela. O tom de Ubirajara era ríspido e apressado. Desce, com a porcaria dos documentos da velha do empréstimo de hoje e os pendrives. Késia, tá dando merda. Tô aqui no pátio do prédio te esperando de caminhonete. Minha mãe quase desmaiou. Lisbela assegurou. Eu olhei para o meu pai e para o Valdir. Ele tá lá embaixo. Segurem a Késia aí em cima. Vou descer com a polícia civil. E nós vamos fechar essa caixa do demônio agora mesmo. A Lisbela falou: não vai bater no cara. Usem a cabeça, gravem e não façam nenhuma burrice. Fui até a garagem do prédio com meu pai e um tio. Encontramos o tal de Ubirajara, impaciente perto da caminhonete. Acionei a viatura da polícia local, informando uma suspeita de fraude em andamento contra um idoso, além de roubo e estelionato. Quando Ubirajara notou nossa presença com os seguranças do condomínio, tentou arrancar o carro, mas a cancela havia sido abaixada pelo porteiro que também estava a par. O cara saiu da picape gritando, mas eu fui incisivo e mostrei as mensagens no meu celular, provando a fraude do empréstimo digital contra minha mãe e a prova dos alimentos roubados no galpão. Quando a viatura estacionou no pátio, com a sirene estridente piscando as luzes, Késia também desceu, empurrada por um Valdir irreconhecível de tanta coragem. Em frente aos policiais, Ubirajara logo soltou seu próprio pescoço e atirou as responsabilidades. Foi essa desgraçada aí que planejou tudo. Eu só fiz os fretes. Ela me forçou a pegar os dinheiros do empréstimo. Késia desabou na calçada. Traída, chorava alto e gritava: seu sujo, mentiroso, covarde,
Ele era o cabeça do esquema que ia me dar parte do lucro. A polícia levou os dois para a delegacia central e solicitou os depoimentos. Àquela altura, à meia-noite, sob o barulho estonteante dos fogos de artifício espocando nos céus da cidade pela chegada do Natal, o pátio gelado do condomínio ficou imerso em nossa própria catástrofe familiar. Varrida pela poeira da justiça, nós quatro, eu, Lisbela, meu pai, minha mãe e o Valdir, retornamos de madrugada ao humilde kitnet de Valdir, com as lágrimas enxutas e exaustos. Na pequena mesa da cozinha, em silêncio de morte, Valdir ferveu um pouco de água, tirou o miojo que estava na sacola, adicionou ovos fritos, temperou a sopa de cebolinha verde e nos serviu na panela em potinhos. Foi um jantar magro, simples, rústico. No fim, a ceia da véspera de Natal transformou-se no prato de miojo quente, com o irmão engolindo o prato a seco. Aquela ceia paupérrima era a comida mais amarga do mundo. No entanto, foi nela que cada um abaixou a cabeça para enxergar suas próprias fraquezas e vergonhas. E a sopa esquentou a falsidade do mundo em que vivíamos e nos despertou para a verdade de que a dignidade da família custava muito mais que 12 mil reais em ceia ostentadora. As semanas de Réveillon e o início do ano seguiram. Ubirajara e Késia responderam na vara criminal por estelionato contra idosos, apropriação indébita e falsa comunicação de crime. Valdir tomou atitude, contratou advogado e entrou com um litígio judicial para a guarda da criança e divórcio, morando com meus pais para ter suporte. Os pais de Késia tiveram vergonha das atitudes da filha e pediram desculpas públicas na delegacia, aceitando a derrota. E a minha mãe prendeu a lição. Numa manhã, fomos na casa dela. Ela colocou sobre a mesa uma caixinha de veludo, sem as joias que mais amava. Chorando, entregou um monte de dinheiro. Lisbela, eu vendi as pulseiras de ouro, mais as aposentadorias que guardei. Aí tem 12 mil. Pega o dinheiro que eu tirei dos preparos do seu feriado sagrado. Se não quiser meu perdão agora, eu compreendo. Eu só não aguento o peso dos meus pecados nas costas, filhinha. A Lisbela, docemente, empurrou parte do dinheiro e falou suave. Guarde uma parte para o seu tratamento médico, Zoraide. Erros podem ser perdoados. O que importa a partir de hoje é que ninguém se curve aos abusos sob os panos do amor e sangue. Nós te amamos na lucidez, não na ingenuidade de se fazer refém. Semanas depois, na calçada do Hortifruti, Lisbela andava pela feira. Peguei um caixote grande das mesmas frutas exóticas importadas, peras belgas, uvas nobres, cerejas do Ano Novo, as quais eu havia visto minha mãe descarregar no bando de ladrões. Que cê tá fazendo? Riu a Lisbela, confusa, vendo o volume de frutas na caixa. Beijei as bochechas dela no meio da feira, sentindo a maior paz dos 10 anos que tínhamos juntos. Dessa vez não é para perdoar nada e ninguém, Lisbela. Essas frutas são para o nosso estômago. Mas antes, agradeço por tudo, porque você foi a mulher brava, decente e corajosa que me ensinou que para um homem amar, não basta comprar presentes caros. É estar ao lado nos piores injustiças do mundo, para não se quebrar nunca mais o coração da mulher que tem as rédeas da casa. Ela riu abertamente. De mãos dadas, sem ceder ao orgulho e, com as raízes reconstruídas nos perdões difíceis, nosso lar voltou a ter de verdade o sabor de amor honesto e limpo que Deus abençoava, caminhando rumo ao recomeço na vida.